Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada para você, querido ouvinte. Estamos começando mais um Boleirês, a linguagem da bola. Hoje falando sobre a rodada do Gauchão, onde o Inter venceu o Novo Hamburgo por 1-0 e o Grêmio empatou com o São José, o querido Zequinha, por 1-1. Estamos aqui com a mesa completa. Léo Batata. Começou o campeonato de Fórmula 1, né? Ó, referência com o Ramírez quando foi apresentado. Pacheco. Grêmio teve dificuldades no Planet Ball. Boa, Pacheco. Ô Pacheco, eu acho que o Planet Ball tá até melhor que os estádios daqui. Que loucura. Horrível. Como é que pode aquilo ali, cara? Inaceitável isso. Abreu? O meu destaque vai pro Oscar do ano, que o Oscar desse ano com certeza vai pro senhor Léo Chu, né? Ator do time do Grêmio. Não, inexplicável. E se isso vira moda no Brasil, não vai ter jogo que vai terminar sem expulso, né? Porque o que simulam aqui é brincadeira. E agora com o VAR é mais fácil de analisar, né? E de punir quem faz isso, porque eu acho que até seria uma medida boa, porque ia fazer que eles parassem de se atirar, né? E o futebol ia ficar melhor praticado, sem ficar toda hora querendo enganar o juiz. Mas o meu destaque é que é inadmissível o silêncio da torcida do Grêmio com o arquivamento do bom jogador, que é o Darlan. É inadmissível o que o Renato fez com ele, de arquivar ele no pós-Libertadores. Ele serve lá, se ele quiser, lá na Padre Cacique tem vaga para ele no time titular do Inter. Eu não faço silêncio quanto a isso, hein? Sim, Pacheco, mas estou falando da grande massa, porque eu achei que tinha que ter gente indignada com isso, porque eu acho que ele é um baita jogador, e como eu disse, eu acho que ele seria o cara do jogo de posição do Ramírez, o 5 seria ele. E esse é o meu destaque, né? Que o Inter precisa investir o pequeno cacife que tem na contratação desses 5, porque é muito importante para implementar esse jogo de posição do Miguel Ramírez. Ele que testou o Lindoso, né? Que, ao meu ver, nem deveria estar mais no Beira-Rio. Mas eu queria destacar a entrevista do técnico, né? Que disse que vai testar todo mundo. Falou que o Daniel e o Lomba também vão ser testados com ele. O Danilo, o amante do Batata, né? Foi muito bem no jogo. Para mim foi um destaque positivo. O melhor jogador. Ô, Abreu, que história é essa, diamante, Oi. cara? Tu como cunhado do Batata, fiquei preocupado com isso. Cara, é que a gente tem alguns critérios internos na família, algumas coisas que a gente resolve internamente, que eu acho que são coisas que não vale a pena a gente externalizar aqui pros nossos ouvintes, mas garanto para vocês que esse problema já está sendo resolvido internamente, a gente já está conversando sobre esses problemas e vão ser solucionados em breve. Obrigado, Pacheco. Obrigado por me defender, né? Nem o meu cunhado me defende. A cobra vai fumar. A cobra vai fumar. E também falar, né, que teve o destaque também do Yuri, que jogou na ponta direita. O Ramírez disse que prefere ele como centroavante, mas em algumas circunstâncias de jogo ele já viu, né, que pode ajudar muito. E eu queria destacar bastante também é que o Inter está muito bem servido do meio para frente. Não sei o que os meus amigos da bancada acham, mas acho que com a vinda do Tyson, né, tomara que venha o Tyson. O Inter anunciou hoje o Palácio, né, esqueci de falar, que é muito bom jogador, um jogador promissor, que eu tenho certeza que vai render dinheiro para o Inter. O Inter pagou 10 milhões por ele, mais ou menos. Então acho que o Inter vai conseguir ganhar um dinheirinho em cima dele. Ele que veio com 1 ano de empréstimo, depois 3 anos de contrato. Então acho uma baita contratação. E é isso que o Inter tem que buscar no mercado, né? Jogadores jovens que tenham potencial de revenda, porque é assim que o Inter vai se tornar um time mais competitivo contra Flamengos, contra Atléticos Mineiros, Palmeiras, que tem
muito dinheiro e o Inter não tem, então tem que buscar no mercado alternativas para gerar renda e também retorno técnico em campo. Mas acho que a posição carente do Inter é o número 5, né? Que tem que ser um cara que chegue para fardar. Eu não acredito que seja o Lindoso, não é o Dourado. Acho que o Johnny também não pode fazer essa função. O Praxedes é um cara que poderia ser testado. O Pacheco comentou no nosso grupo ali, né? Que ele é muito bom tecnicamente. Eu acho que pode ser testado, mas acho que a marcação dele tem que melhorar muito para jogar naquela posição, porque tem que marcar ali, não é também só sair jogando. Estevam, eu apostaria mais que ele tivesse uma adaptação, né? Porque ele é muito jovem, ele tem a característica do passe, e daqui a pouco ele pode evoluir para marcar um pouco melhor e fazer aquela função, mas claro, depende dessa evolução. Sim, e também o Johnny, né? Que ao meu ver pode jogar mais na frente, né? Ele jogou mais na frente num jogo, eu acho que ele foi muito bem. E ali acho que é a posição que a gente tem mais elenco, né? Tem o Bosquilha para voltar. O Patrick também pode jogar por dentro agora com a chegada do Palácio. Tem o Edenilson, tem o Maurício, tem o Peglo, né? O Peglo, eu esqueci de falar, um jogo que ele jogou na ponta. Vários jogos ele está jogando na ponta. Eu não gostei dele na ponta. Eu acho que é um cara que joga mais por dentro, que não precisa ter tantos toques na bola. É um cara que sabe dar um passe diferencial. E é um cara muito promissor, né? É 10 da seleção sub-20. Então o Inter tem muitos jovens bons que podem dar retorno financeiramente no futuro. Não sei que o Abreu e o Batata acharam no jogo, que teve gol do nosso criticado Marcos Guilherme com o passe do Moisés, né? O Moisés que deu muitas assistências com o Kudê. Domingo, deu o passe pro gol do criticado Marcos Guilherme. Não sei o que vocês acham. Famoso Relâmpago Marquinhos, né? Também conhecido como. Depois daquele gol do Católica, nunca mais apareceu. Ô Rafa, deixa eu só... Antes de tu entrar pra falar sobre o jogo, eu queria te perguntar, tu acha que o Estevão comemorou o gol de ontem? Não, comemorei sim. Não pode, né? Não pode ter comemorado, né? Eu não comemorei. Crítico ferrenho do Marcos Guilherme. Mas, cara, antes de falar um pouquinho sobre o jogo, eu só queria pontuar uma coisa sobre o que o Estevão falou ali. Concordo com bastante coisa que ele falou, tá? Mas é importante a gente pontuar para não parecer que a gente tá falando uma coisa errada. Não é que o Dourado seja um jogador ruim. O Dourado é o titular absoluto hoje naquela posição no Inter. Hoje, se tem que escalar um time com o elenco que o Inter tem, o Dourado é o titular ali naquela posição. Mas para o jogo que o Miguel Ángel Ramírez quer implementar no Inter, para o jogo de posição, a gente precisa de um jogador com algumas características que o Dourado não tem. E por isso o Inter precisa ir ao mercado para buscar um jogador para essa posição. Mas isso não quer dizer que o Dourado é desprezível, que o Dourado tem que ir embora e que o Dourado não... Não, o Dourado é um jogador extremamente importante no time do Inter. Hoje, ele é o titular naquela posição, sem sombra de dúvidas. Ele está acima do Johnny, ele está acima do Praxedes, ele está acima do Lindoso. Então, naquela posição, né, eu digo. Então, assim, as outras hipóteses a gente está cogitando justamente porque a gente sabe que a gente precisa de algumas características que o Dourado não tem. E para o jogo fluir melhor, a gente acredita que precisa de um jogador que tenham essas características. E é só por isso. É importante a gente falar isso, só para não parecer que a gente está falando qualquer bobagem aqui, tá? Sim, Abrão. Não, Batata, só deixa eu comentar uma coisa. Que a gente já falou num outro programa, né, que eu queria muito ver o Dourado como um zagueiro. Que eu acho que ele tem todos os atributos para ser um baita zagueiro. Mas vai daí, Batata. Não, eu só queria compartilhar com isso que o Rafa estava falando. Eu acho que a única característica mesmo importante para o Dourado ser ainda mais incontestável nessa posição é a questão da bola longa, né? Eu acho que essa é a principal questão que ele não tem, que a gente acompanha ele há muito tempo, né? Ele que subiu pro profissional do Inter há muito tempo, e a gente sempre viu essa dificuldade dele de ter esse passe um pouco mais vertical, né? E mais longo, né? A questão do passe vertical ele até melhorou, né? E é um cara que faz essa bola andar no time do Inter, foi muito importante.
com o Abel, principalmente. Mas ele não tem esse passe longo, né? O lançamento que é muito importante para pegar o nosso atacante de beirada, né? O nosso extrema, como tem sido chamado hoje em dia, né? No mano a mano com os laterais das equipes adversárias, né? Então acho que essa é a principal característica que falta para ele. É que eu acho que nesse esquema do Ramírez, ele é sempre, na grande maioria dos momentos, ele é o primeiro jogador a ter o passe de quebra de linhas, a ter o primeiro passe agudo, a ter o primeiro passe vertical, a ter o primeiro bola longa, seja a bola no extremo ou a bola no central, que está mais à frente ali, mas esse jogador é o jogador que vai até atrás, vai até os zagueiros, vai buscar a bola, vai conduzir ela. Ele vai acabar sendo um armador em muitos momentos, porque ele vai carregar a bola e ele vai dar um passe de quebra de linhas, pelo menos. Ele vai dar um passe agudo, um passe que vai fazer, que vai achar um espaço. E eu não sei se o Dourado tem essa compreensão de jogo para conseguir fazer o jogo fluir dessa forma, entendeu? Eu acho que ele é um excelente primeiro volante. Só que acho que o esquema exige dele algo que eu não sei se ele tem a capacidade de entregar. Mas agora, voltando ali, pegando um pouco um gancho do que o Estevam falou, eu acho que nesse esquema, a gente tendo um 5 que saiba fazer essa função, o primeiro homem do meio campo, que saiba fazer essa função e que faça ela por completo em todos os seus momentos, eu acho que o Dourado pode virar um zagueiro. Eu acho que eu testaria isso, pelo menos. Ele ao lado do Cuesta, eu acho que seria uma boa opção, pelo menos para se saber que isso pode acontecer em algum momento. Olha, Gabriel, eu ia falar isso. Eu concordo, cara. Eu acho que o futuro do Dourado no Inter tá na zaga, mas eu vou fazer uma objeção ao que tu disse. Comentasse ele ao lado do Cuesta, eu acho que não poderia jogar ele e o Cuesta, porque na maneira como o Inter deve atuar com o Ramírez, o time vai jogar muito no campo de ataque, vai ter muito contra-ataque para tomar, e pelo menos um zagueiro precisa ser rápido. Então talvez ele pudesse jogar, mas não junto com o Cuesta. Não, e tem outra coisa. Mas não tem como o Cuesta não jogar, cara. O Cuesta hoje é o melhor zagueiro do time do Inter. Não, tô dizendo, é uma questão de encaixe, né? Tô comentando só que talvez fosse complicado. É que eu acho que essa situação não existe. Eu acho que o Cuesta é um titular incontestável. Mas eu ia comentar também, Rafa. Tu falou que ele, como primeiro volante, tem que ter essa questão do passe mais vertical para quebrar a primeira linha de marcação, mas como zagueiro ele também tem que ter essa característica, né? Então, não sei que diferença faria ele jogando pela zaga do que jogando de primeiro volante. Eu acho que as duas são treináveis, né? Nas duas posições é treinável o passe vertical, então ele jogando de primeiro volante, ele pode treinar para ter esse primeiro passe que quebra a linha pelo chão, né? O mais difícil é a bola longa, como eu tinha falado anteriormente, e isso, como zagueiro, ele vai ter também, né? Tanto que o Zé Gabriel é um zagueiro que erra muito, porque ele tenta muito e às vezes ele toma decisões erradas de dar esse primeiro passo de quebra-linha, né? Mas eu até concordo contigo. Só para responder rapidinho, Estevam, eu até concordo contigo, tá? Mas é que o lance é que a primeira função do primeiro volante, primeiro homem de meio campo, a primeira função dele ofensivamente é o passe de quebra de linhas. É uma das principais funções dele. Eu não acho que essa vá ser uma das principais funções do Dourado, porque não é uma das principais características dele. O zagueiro não necessariamente precisa ter como uma das principais funções o passe de quebra de linhas. Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que a grande responsabilidade daquele trio ali de zaga, considerando os dois zagueiros e o primeiro homem de meio campo, a grande responsabilidade daqueles três ali de ter esse passe de quebra de linhas é do homem central, é do primeiro homem do meio campo, entendeu? E eu não acho que a gente possa colocar toda essa responsabilidade em cima do Dourado como se ele fosse o cara responsável para isso, porque ele não tem a característica para ser o comandante desse momento do jogo, entendeu? Não, Gabriel, eu concordo contigo em relação a isso e também acrescento que depois, quando o time dá um passo à frente e vai ao campo de ataque, esse jogador ele também avança e segue sendo a opção de retorno, ou seja, não é só nessa iniciação, nessa saída de bola. Ele depois, na fase ofensiva, também vai exercer essa mesma função, e eu não acredito que o Dourado possa ser transformado nesse jogador,
porque não é só uma questão de ter bola longa, é uma questão de visão de jogo como um todo. É do cara ter uma leitura do jogo como armador, uma visão diferente da partida que o Michael, por exemplo, tem, para dar um exemplo aqui, e que eu acho muito difícil que se force em alguém que passe a ter. Geralmente é uma coisa que é uma característica mais nata do atleta. Não, e sem falar que esse 5, né? Agora o Inter tá jogando gauchão, tá jogando com... O Inter tem a posse de bola. Na maioria dos jogos o adversário marca lá atrás. Quando o adversário marcar em linha alta, esse 5 vai ter que sair da pressão. Vai ter que encontrar o passe saindo da pressão. E o Dourado não tem essa característica, muito menos a velocidade e a verticalidade, né? Como vocês falaram, de encontrar esse passe. Então, acho que o Inter tem que buscar, tem que testar, claro, testar o Praxedes, como disse o Pacheco, mas eu acho que se for para contratar alguém, uma bala na agulha do Inter, tem que ser esse número 5, né? O Ramírez disse que vai usar todo mundo para ver depois quem que o Inter precisa, o que carece o elenco, né? Mas eu acho que ele vai chegar nessa conclusão aí que precisa desse número 5 para esse modelo de jogo funcionar. Não sei se vocês... outra coisa que eu queria falar também é sobre os laterais do Inter, né? Que jogam muito por dentro. Que isso com Moisés e Rodinei fica muito defasado, né? Porque não são jogadores bons tecnicamente, né? Rodinei, na verdade, não é bom em nada. Mas acho que o Inter vai crescer muito com o Saravia e depois também com o Heitor, que eu acho que é um jogador subutilizado no time do Inter, infelizmente. E uma contratação na lateral esquerda não seria descartável, né? Eu acho que o Inter podia buscar nessa posição, ou talvez botar o Patrick ali também para jogar, né? Em algumas situações de jogo, que é muito bom jogador, o Patrick, que pode fazer várias funções. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa do jogo do Inter? Algum aspecto? Não, deixa só eu falar uma coisa, né? Eu vou discordar de vocês, eu não vejo o Dourado sendo um zagueiro. Não acho que seja. Pode ser que seja feito teste e tudo mais, mas eu não vejo ele com características de zagueiro. Né? Eu acho que ele o um contra um, né? Que é uma questão muito importante do zagueiro, não é tão bom dele. Eu acho que ele é muito bom em preencher espaços e por isso que na função de primeiro volante ele vai muito bem, né? Pela leitura que ele tem também de jogo. Então acho que tirar ele da principal posição dele, né? Claro, tudo é adaptável, é treinável e tudo mais, mas eu acho que não seria uma boa para ele virar zagueiro, né? E a gente só tá falando de tudo isso e falamos muito pouco do jogo porque o jogo foi muito ruim, né? O jogo do Inter contra o Novo Hamburgo, primeiro tempo principalmente, foi muito ruim. Segundo tempo o Inter até deu uma melhorada, o Ramírez fez diversos testes, né? Botou o Yuri na ponta direita, como o Estevam já tinha comentado. Também teve a questão do Cuesta jogar como lateral esquerdo, né? E inclusive eu estava comentando hoje num grupo de amigos, né? Que essa questão do Cuesta jogar de lateral esquerdo eu não vejo como uma boa situação, mas me agrada muito um esquema com 3 zagueiros, com ele jogando mais pelo lado esquerdo e tendo essa capacidade de avançar um pouco mais, né? E aí, não sei se quem faria a composição dessa dupla de zaga, desse trio de zaga com ele, né? Mas eu vejo que ele tem qualidades para jogar num esquema com 3 zagueiros, né? E ser esse cara que avança um pouco mais. E me lembra muito, né? Vou fazer até um comparativo aqui com o time da Atalanta, da maneira que eles jogam, né? Que o Tolói... aí sim. Tava Não, demorando. E como é que é o nome do zagueiro do Sassuolo? O zagueiro esquerdo do Sassuolo, Batata. do Sassuolo eu não lembro. Pra comparação também. Não lembro. Vamos buscar, vamos trazer depois também, então. Não lembro. Eu lembro dos jogadores convocados pela seleção do Sassuolo. Quer que eu te diga isso aí? O Locatelli. Se tiver eles na mão, eu quero que tu me diga. O Locatelli, um primeiro volante muito bom. O Berardi, que é um ponta direita, canhoto, muito bom. E o Caputo, né, o centroavante, que camisa 9 do Sassuolo. Já ouvi falar do Caputo. A gente não tá falando sobre nutrientes, não é o cálcio agora. Falando sobre o cálcio, tá? Piada boa, hein? Piada boa. Inventei agora essa daqui, ó. Meu Deus, essa foi muito boa.
Peço desculpas aos nossos ouvintes, né? Por serem obrigados a ter que ouvir isso. Melhor ouvir isso que ser surdo, cara. Mas tudo bem, né? O teu raciocínio, Batata? Claro, não, eu só queria terminar essa questão que me interromperam, né? Que o Sassuolo ele tem 3 jogadores na seleção italiana. Eu nem vi se tem outras seleções que tem jogadores representando, que o Sassuolo tem, né? Representando outras seleções. Mas tudo bem, né? É um time fraco, como os amigos gostam de dizer aqui. Mas terminando meu raciocínio, né? Sobre a questão do comparativo, entre aspas, que eu fiz com o Atalanta, né? Que o Tolói, ele participa muito do ataque, né? Ele joga pelo lado direito. E com o Gasperini ele tem muita liberdade para chegar no ataque, né? E com o Cuesta daqui a pouco ele poderia ter essa característica também, né? Essa função de poder avançar um pouco mais, até porque a gente pode lembrar do lance do gol do Abel Hernandes no Grenal, né? Que foi ele que deu um cruzamento com muita qualidade e não foi só no Grenal, né? Tiveram outros jogos que o Inter precisava de um gol, que ele participou bastante do ataque e fazia cruzamentos melhores que o Moisés e que o Rodinei, com a bola em movimento, né? Com a bola em jogo, no caso. Então, acho que uma opção, né, de jogar com 3 zagueiros e seria bem interessante. E também, porque eu li algumas informações, né, do esquema do jogo de posição do Ramírez, que tem 2 formações que ele gosta de utilizar muito, que é o 4-3-3, que ele tá sendo utilizado no Inter, e o 3-5-2, né, que aí poderia ser bom pro Inter, né, se tivesse alguns jogadores para cumprir as funções. É claro, os jogadores que o Estevam falou, como o Pega, o Maurício, esses jovens que o Inter está trazendo, talvez num 3-5-2 não teriam muita função para eles, né? Porque é um esquema mais específico, não joga tanto com jogadores abertos, né? Jogaria com meias abertos, né? Teria os laterais fazendo essa função de amplitude, mas talvez poderia até ajudar eles, né? A jogar mais por dentro. Mas o principal para mim seria fazer a dupla de ataque, que eu espero que o Inter possa conseguir fazer, né? Espero que o Ramírez consiga fazer isso, que é botar a Yuri e o Guerreiro para jogarem juntos, né? Que eu acho que é extremamente importante isso para o Inter, né? Para um funcionamento bom do ataque do Inter, esses dois jogarem juntos e perto do gol, né? Não me agrada muito a questão do Yuri jogar aberto, a gente sabe que ele consegue até fazer essa função, mas ele jogando mais perto do gol, ele já mostrou que ele tem muita qualidade, e o Guerreiro a gente não precisa nem pontuar aqui, né? Ô Batata, imagina um 3-5-2 com Guerreiro e Yuri Alberto dentro da área, Patrick fazendo a ala esquerda e o Saravia fazendo a ala direita. Me agrada muito. Me agrada muito. Me agrada muito. E outra, né? Eu comentei do Del Valle no programa semana passada, e o Del Valle tá jogando assim hoje, né? Joga com 3 zagueiros, né? Joga com mais o Montenegro, né? Que eu tinha comentado na referência, e um atacante ali acompanhando ele, mais flutuando, né? Mas olha, me agradaria demais uma formação com dessa maneira que tu falou, né, Pacheco? Rafa? Del Valle, que é o próximo adversário do Grêmio, né, na Libertadores, e eu acho que o Grêmio vai ter bastante dificuldade com esse futebol que vem mostrando, né? Mas, ô Estevam, antes de passar pro Grêmio, eu queria fazer um comentário aqui sobre o Inter mais. Manda. Não, cara, eu queria só comentar, a gente falou muito sobre esse número 5 do Inter, essa questão toda, porque é a fonte do futebol do Inter, é onde vai ser a armação e tudo mais. E eu queria trazer um recorte da partida, falando dessa saída de bola, que a gente via muitas vezes o Inter fazia saída de 3 para sair dos atacantes adversários que pressionavam, né? Descia esse volante, abriam os 2 zagueiros, e aí a grande dificuldade que eu observei do Inter no jogo é que o Inter montava a saída de 3, os atacantes vinham marcar, o Inter tinha esses 3 contra 2 para sair tranquilo, mas não tinha ninguém atrás desses atacantes para receber essa bola e dar o seguimento, para levar ela ao ataque. Então, muitas vezes eu observei que ficou um buraco ali, bem grande, que atrapalhou a progressão do Inter. O Inter até poderia se livrar dos atacantes, mas não conseguia chegar rápido ao ataque pela falta de algum jogador que fizesse essa ligação
já que os outros dois jogadores do meio campo estavam lá muito afundados, já muito próximos do centroavante. Eu acho que esse tipo de coisa também vai vir ao longo do tempo com o entendimento do sistema, né? A gente estava falando sobre isso no grupo outro dia, no nosso grupo ali, nós quatro, que conforme o sistema for encaixando cada vez mais, os jogadores vão entender também qual é o momento de se manter na posição e qual é o momento onde, que nessa situação que tu falou, ele possa se deslocar um pouquinho da posição para sair para receber uma bola para atingir essa progressão. Aí ele se desloca rapidamente, faz um 1-2 só para aliviar a pressão e depois ele volta para a posição. Acho que isso tudo vai ao longo do tempo, vai ser um encaixe, né? Ao longo do treinamento, do jogador não só ficar bitolado, de ficar preso na sua posição, mas saber qual é o momento que ele tem que ficar na posição, que só saber qual é o momento que ele pode se deslocar, porque aí nesse deslocamento vai favorecer a progressão do time e o time vai evoluir de forma mais rápida e vai conseguir avançar melhor no campo. Buscar o homem livre sempre, né? Aparecer Exato. para ter superioridade numérica nos confrontos. Mas agora vamos passar para o jogo do Grêmio, que empatou 1-1 com o São José. Eu já queria fazer uma pergunta pro Pacheco, né? Antes da pergunta, já vou dar minha opinião, né? Eu achei mais falha do Rodrigues do que do Breno no gol do São José, o gol que abriu o placar. Depois o Grêmio empatou. Mas, Pacheco, já começa respondendo essa pergunta aí. Olha, cara, eu não tenho nada a acrescentar ao que tu disse. Eu achei exatamente a mesma coisa. Uma falha clamorosa do Rodrigues. O Breno ficou feio no lance, ele acabar sendo batido na dividida e tudo mais. Mas, cara, eu achei que ele ficou vendido ali pela falha do Rodrigues. O Rodrigues colocou ele numa situação péssima, porque primeiro o Rodrigues deixa de cortar lá em cima, depois o Rodrigues deixa de cortar lá atrás dele, que ela já passou, e por último o Rodrigues ainda deixa de segurar o zagueiro no corpo para que o Breno consiga sair. Opa, Chico, eu nunca te coloquei numa situação dessa, né? É claro que não, né, cara? Em todos esses anos isso jamais aconteceu. Aí a gente vê o que é um coletivo que funciona, né? Cara, olha, tu e o Rodrigues pra mim não podem estar na mesma frase, cara, sinceramente. Desculpa, Batata. Mas então, cara, já respondendo a tua pergunta aí, acho que pode ter ficado um pouco feio pro Breno no lance, mas não acho que tenha sido falha dele. Acho que o Rodrigues deixou ele numa situação muito ruim. Mas comentando mais sobre o total do jogo, né? Acho que o Grêmio foi bem prejudicado pelo gramado, que a gente já falou que estava bem ruim. É um sintético de baixa qualidade para futebol profissional. Pareceu que o Grêmio estava ali como sempre, estava com a mesma estrutura tática de sempre, até conseguiu dominar as ações da partida, mas tinha muita dificuldade no campo de ataque, tinha muita dificuldade de conseguir tramar mesmo as jogadas quando o espaço era pequeno, ali o último passe, a jogada individual. Parece que o Grêmio sofreu muito em relação a isso, o domínio de bola estava prejudicado, então o Grêmio conseguia controlar as ações, mas não tinha essa efetividade no ataque como vinha tendo nas últimas partidas. E até, brincadeiras à parte, essa falha do Rodrigues que às vezes erra e tudo mais, eu acho que pode ter a ver um pouco sim também com a questão do campo sintético, é uma bola que pica, né? Isso aí pode ter prejudicado ele também. Então qualquer uma dessas análises negativas hoje, a gente tem que ponderar por essa dificuldade do gramado, que é um pique de bola diferente, que os jogadores não estão acostumados. Mas, bom, dito isto, eu acredito que mais uma vez a gente viu o Darlan comandar o time do Grêmio. Até a gente comentou tanto já do Inter, desses 5 que arma, o Estevão já falou sobre o Darlan no início do programa. E, cara, é justamente isso. Uma coisa que eu tenho muito, muito claro na minha cabeça é que todo time precisa de alguém que arme. E hoje em dia quem arma é o volante, por uma questão de espaço. O meia não tem mais condições de armar, não tem mais espaço para fazer essa circulação de bola. Então, quem tem um volante que arme, consegue jogar um futebol bom, consegue ter a bola, não precisa ser nenhum craque esse jogador, mas quem tem esse cara que faz essa função, consegue jogar a bola direitinho. E esse time do Grêmio, dessa gurizada, com o Alexandre Mendes treinando, tá tendo esse jogador que é o Darlan. O time profissional não teve boa parte do ano passado e não conseguiu jogar bem. Então não é que esse Grêmio seja maravilhoso, incrível, mas tem o cara que faz a função, que é o Darlan, e por isso consegue jogar um futebol legal, dominar as ações e tudo mais, e é o que a gente vem vendo nessas últimas partidas, mesmo que hoje não tenha conseguido resultado, por esses motivos que eu citei antes ali, mas acho que esse é o grande diferencial que está fazendo esse Grêmio jogar bacana. E queria acrescentar também que o Lucas Araújo, que entrou bem naquela partida, fez o gol e tudo mais, de novo,
assim como na última partida, muito errático, com erros assim, não forçados, né? Às vezes prendendo demais a bola e tal. Mas o Fernando Henrique, que entrou nessas últimas partidas todas, me chamou muito atenção. Ele é um volante alto e tem um excelente passe, uma virada de jogo fantástica. O guri consegue virar a bola de primeira, assim, e é um número 5 que tem essa característica. Então, olha, fiquei bem interessado nele, ficar de olho, porque é um cara que tem essa capacidade de armação, jogou pouco ainda, não começou nenhuma partida, mas me chamou a atenção os poucos minutos que eu pude ver ele em campo. Além disso, o Ferreira um pouco fome demais hoje, né? O Ferreira ele vive nessa linha tênue entre carregar o time e atrapalhar sendo muito, muito fome, porque ele realmente tem qualidade no drible, ele faz muita coisa boa. Hoje, inclusive, deu assistência para o gol do Pedro Lucas, mas em outros momentos parece que ele complica o andamento do time, porque ele sempre quer fazer a mesma coisa. Eu até vou fazer um comparativo dele aqui. Eu acho que ele me lembra em alguns momentos o Marinho, na passagem dele pelo Grêmio. O fato de ser um jogador que tem qualidade, mas que sempre quer a bola decisiva, sempre quer definir. E aí acaba girando esse dilema, porque, claro, ele tem capacidade de definir, isso ajuda, mas, por outro lado, também atrapalha o andamento do time. Então, é urgente que o Renato dê essa lapidada no jogador para ele saber dosar um pouco mais, porque senão complica, né? E, além disso, tem a lesão do Guilherme Azevedo, que vinha razoavelmente bem. O pessoal até deu muita moral para ele. Eu acho que ele tá bem, mas ainda tem mais a evoluir. Acho que ele tem pouco corpo ainda, tem pouca intensidade. Acho que ele precisa evoluir, embora tenha qualidade. Eu acho que ele definitivamente não está pronto. Entrou o Léo Chu na vaga do Guilherme Azevedo, entrou pela esquerda, que é onde ele rende um pouco mais. E eu achei que ele estava indo bem. Ele estava fazendo alguns bons lances pela esquerda ali, assim como no outro jogo que ele começou também pela esquerda, ele consegue muitas vezes envolver o lateral, ir para o fundo para fazer o cruzamento, mas se destacou esse jogo, infelizmente, a burrice dele, né? A burrice de fazer 2 simulações, a segunda delas, uma atuação horrível, totalmente, claramente não tinha sido pênalti, uma coisa totalmente ridícula, que quando ele já tinha amarelo, causou o segundo amarelo para ele, num jogo que ele começaria como titular a próxima partida, ele não vai começar porque foi suspenso pela besteira que fez hoje. Então, aí tem que dar um puxão de orelha no guri que tem qualidade e vai perder uma oportunidade por burrice. E, por fim, só comentar sobre o Pedro Lucas, que fez o gol, que está recebendo alguma moral nesses jogos aí, mas assim como o Guilherme Azevedo, eu vejo ele como um cara bom, mas que ele precisa um pouco mais de maturação, precisa ganhar um pouco mais de corpo. Ele está jogando nesse setor de camisa 10, em que a gente sempre fala aqui que é muito difícil dominar a bola de costas, é muito difícil esse jogo. Ele é meia mesmo, não é o mesmo caso do Jean-Pierre, mas ele precisa ter um pouco mais de corpo para conseguir fazer essa virada mais vezes na partida, porque às vezes que ele faz, ele vai bem, ele encontra bons passes, ele chega legal na área fazendo gol como fez hoje, mas talvez precise um pouco mais, uma maturação física um pouco maior para conseguir ter esses bons momentos com mais frequência e não só em alguns poucos momentos do jogo. Além disso, o centroavante Ricardinho também fez gol nos últimos jogos, cada vez mais se mostra um jogador que talvez seja difícil de encaixar no Grêmio titular, porque é um definidor, mas não é tão participativo, ele não busca o pivô, ele não aproxima para receber na frente do zagueiro, para ajudar como o Grêmio costuma ter esse centroavante. Ele procura as costas do zagueiro para tentar a finalização sempre, o que é uma característica interessante, mas não é bem o que o Grêmio precisa. O Grêmio gosta mais de um centroavante que ajeite a bola para os outros que vêm de trás. E o Léo Chu que fez uma boa temporada pelo Ceará, né? Voltou aí de empréstimo. O Renato disse que vai utilizar e hoje se queimou, né? Porque duas simuladas na Globo ele não conseguiria, nem na Rede TV ele conseguiria uma vaga ali, porque tava difícil. Mas eu fiquei impressionado com o Pacheco destruiu o time do Grêmio. Achei que era o super time dos meninos, dos jovens, revelações e várias críticas. Todas as críticas construtivas, cara. Eu gosto dos guris. Os guris estão indo bem. Eu falei que o time tá jogando bom futebol, mas tô fazendo críticas construtivas. Todos aqueles guris ali têm a evoluir. Não, tá bom, tudo certo. Desculpa, eu voltei só agora porque eu tava me secando aqui da babada de ovo entre a Rafa e Pacheco, né? Falando do Rodrigues e tudo mais. Aí agora eu tô seco, tô voltando, né?
Rodrigues falhou mesmo, né? O Breno falhou também. Vou falar um pouquinho falar um pouquinho do jogo do Grêmio, né? Mas eu queria destacar, primeiro, né? Aquilo que eu falei sobre o Ferreira segue acontecendo. Enquanto ele ficar indo só para a direita, né, ele vai ser marcado, ele já vai ter dificuldades, né? Já teve hoje um pouco mais. É claro que tem que dar o desconto, como o Pacheco falou, por causa do campo e tudo mais. Mas contra equipes mais fortes, os caras vão ler, os laterais vão ler que ele vai só pro lado direito, né? E isso ficou muito claro no jogo contra o Aimoré, né, na sexta-feira. Ele não, eu vi mais o jogo da Aimoré do que contra o São José, né? Impressionante. Ele pega a bola, primeira coisa que ele pensa, tem que ir para direita, né? E leva vantagem por causa daquilo que eu falei, né? Ele é habilidoso, tem muita confiança também para ir, né? Mas tem que aprimorar essa questão, né, para ficar ainda melhor para o time titular do Grêmio. E uma questão que até o Petkovic comentou, depois com a entrada do Léo Chu, o Grêmio ficou num esquema de jogo, né, a função dos extremas é bem como os antigos gostavam, né, e como os antigos jogavam. Com o ponta esquerda com a perna esquerda para fazer o cruzamento e ponta direita com a perna direita. Em nenhum momento houve uma troca, né? E isso se caracterizou muito pelo futebol mais moderno, mais atual, né? Dos jogarem com os pontas invertidos, né? E daqui a pouco essa pode ser uma variação boa e que hoje não aconteceu, né? Ficou o Léo Chu desde que ele entrou jogando só pelo lado direito, só pelo lado esquerdo e o Ferreira só pelo lado direito, né? E essa era uma questão até que o próprio Renato fazia com o Alisson e o Everton, né? Ou o Alisson e PP, né? Dependendo de quem estivesse jogando pela ponta esquerda, fazia essa variação em alguns momentos de algumas partidas também, né? Então acho que isso também foi uma questão que faltou no jogo do Grêmio. Mas eu queria levantar só uma polêmica aqui, sobre hoje uma notícia que saiu, né, que o grupo de jogadores do time principal retornaram já, né, de férias, mas o treinador Renato Gaúcho, né, o Pacheco vai dizer que eu pego sempre no pé do Renato, pego mesmo, não tô nem aí, ficou no Rio de Janeiro, onde ele tem residência, e só volta na quinta-feira, né, enquanto o grupo se representou na segunda-feira. Eu queria saber o que vocês acham, né? Principalmente, Pacheco, o que tu acha dessa situação, né? Do chefe, vamos dizer assim, entre aspas, o chefe do grupo se apresentar depois dos jogadores. Futebol, né, papai? Não, vai, Abraão. Não, só isso, é futebol, né, papai? Tem que deixar o homem ser livre. O homem manda no Grêmio, ele que manda. Ele disse que ele só volta depois, ele só volta depois. Eu queria te devolver a pergunta, Batata. Primeiro, tu confia no teu grupo? E segundo, tu já foi campeão como jogador e como treinador? Tu tem uma estátua? Essa resposta aí é muito boa. E é bem provável, né? Bem provável. Se eu fizesse essa pergunta pra ele ia me responder assim. Ô, Batata, a tua pergunta é muito boa, mas a minha resposta é melhor ainda. Ele adora esses papos mesmo. Mas, caralho. Mas peraí, só um pouquinho. Essa resposta aí foi do Celso Roth? Não, eu não quis. Apareceu bem pausadinho. Não. Eu também não entendi qual imitação que ele tentou fazer agora. Não. Eu vou esclarecer que foi uma imitação só de palavra. Eu não quis imitar a voz, porque o Renato não, é inimitável. Só o Magno Navarro para imitar ele. Mas, cara, são coisas que acontecem no Grêmio, né? Claro que não é o ideal, mas eu acho que a explicação disso deve ser porque os titulares saíram de férias antes do Renato, né? O Renato ainda foi para mais um jogo que os titulares não foram, então essa deve ser a explicação. Mas, claro, seria o ideal que ele se apresentasse junto com um grupo de jogadores. O Batata comentou ali sobre o jogo do Aimoré, a gente acabou não fazendo o programa após esse jogo, até comentei no Instagram um pouquinho, e foi o grande jogo do Breno nessa partida. O Breno que vinha sendo muito seguro já em todos os jogos desde que assumiu a titularidade, havia feito uma grande defesa já, uma cabeçada num jogo anterior, e contra o Aimoré fez 3 grandes defesas de muita qualidade.
subiu muito a moral dele. Hoje acabou levando esse gol um pouco estranho, que na minha concepção foi falha do Rodrigues. Mas comentar que estou muito satisfeito com esse início do Breno, porque ele vem demonstrando segurança acima de tudo, além das defesas espetaculares que ele fez. O importante é ter demonstrado segurança. Nos chutes de longe, ele sempre pega firme, tranquilo, não dá rebotes assim desnecessários, nem para o meio da área, tudo numa boa. As bolas aéreas também com muita tranquilidade. E além disso, que esse para mim é o básico para um goleiro conseguir te passar segurança, ele ainda fez algumas grandes defesas, o que sempre soma demais e enche os olhos das pessoas, né? E também falar sobre o Rodrigues e o Juan, que o Rodrigues sempre é um papo aqui no programa, depois que o Batata elogiou ele a primeira vez, mas são dois garotos que são grandes, eles são fortes, têm velocidade, e, pô, eles em alguns momentos vão bem. Acho que o Rodrigues realmente tem um contra um bom. Não, isso aí não vai tão longe. Não vai tão longe. Robustos, né? Braços fortes. O corpo longilíneo, né? Não, é o seguinte, cara. Eu ia falar que eles têm até um contra um bom, eles têm, às vezes, saem de trás com qualidade, que são rápidos, mas, para mim, o grande defeito deles é a interceptação. E foi isso que a gente viu hoje mais uma vez, essa bola que o Rodrigues deixou passar por cima da cabeça eles têm uma dificuldade muito grande na interceptação. Ou a bola passa assim onde eles estão, ou eles não pegam. Se a bola passar um pouquinho do lado do corpo, se tiver que dar uma puladinha a mais, eles não conseguem, e aí a bola daqui a pouco para no meio da área do Grêmio e o risco está lá. Até as duas das grandes defesas que o Breno fez no jogo contra o Aimoré foram em virtude disso. Foram duas bolas cruzadas na área, que o Rodrigues não deu o carrinho para trás para cortar, para botar para escanteio, como o Kahneman e o Jeromel certamente fariam, ou qualquer outro zagueiro, e aí daqui a pouco pegou um atacante de frente para finalizar cara a cara com o Breno. Então, acho que esse é o grande defeito desses dois jogadores, que são jovens ainda e talvez possam ser corrigidos esses defeitos. E o Juan, Pacheco, eu quando observei ele a jogar hoje, ele tem uma característica que tu não gosta muito no Rodrigues, que é que carrega muito a bola, né? Não guarda muita posição, ele gosta de dar aquelas arrancadas. É uma característica que eu acho um pouco perigosa por dois motivos. Primeiro, porque evidentemente deixa um espaço na zaga. Mas além disso, porque o zagueiro daqui a pouco ele avança, ele passa por um, passa por dois, e quando ele chega lá na frente, quando ele tá no campo de ataque, aí ele não sabe o que fazer com a bola. Aí ele se assusta, e aí entrega a bola para o adversário, ou a jogada não flui. Então isso que me incomoda nesse tipo de lance muitas vezes. Não que seja um absurdo sempre, às vezes dá certo, mas eu não acho que seja uma boa ideia fazer muito isso. E para complementar, o Batata comentou ali antes sobre os ponteiros do Grêmio no jogo de hoje, que jogaram com o pé, né, o pé do lado mesmo, né, e não com os pés invertidos, como a gente vê muitas vezes. Acho que isso se deu porque o Léo Chu é aquele tipo de jogador que rende muito mais por um lado do que pelo outro, que é pela esquerda, diferentemente do Ferreira, que consegue ter um rendimento parecido por ambos os lados. E, juntamente a isso, eu queria comentar que isso favorece muito o jogo aéreo, o cruzamento. E o Grêmio estava com o Ricardinho hoje, que é um pouco mais baixo, que não pôde aproveitar tão bem esse tipo de lance. Daqui a pouco, com o Diego Souza, isso pudesse ser uma situação interessante. Até meu pai comentou, o Grêmio botou muita bola na área hoje, ele achou. E acho que teve a ver um pouco com isso, mas, né, com o centroavante que não é o mais alto, nem o cabeceador, o mais exímio cabeceador, o Grêmio não tenha conseguido aproveitar tão bem essas situações. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não. Não, vai lá. Então, só para relembrar, né, o Inter entra em campo quarta-feira para enfrentar o Caxias no Beira-Rio e o Grêmio vai enfrentar o Juventude fora de casa, ainda os meninos do Grêmio, né? Então por hoje é só. Continue nos acompanhando no YouTube, no Spotify, no Twitter e em todas as redes sociais possíveis. E é isso aí. Abraço!